Olá, sou o professor Prazeres. Bem, e continuando a aula de ligação iônica, no primeiro vídeo você entendeu alguns pré-requisitos para entender ligação iônica, né, que é a questão de estabilidade. A gente não chegou no ponto da ligação iônica, a gente vai chegar agora. Nesse vídeo você vai entender como que a ligação iônica ela é formada. Tudo bem? Bem, recapitulando alguns pontos principais, entendendo um pouco sobre a logística de todas as ligações, eu te apresento esse slide aqui, ó. Bem, aqui temos a nossa maravilhosa tabela periódica. Na tabela periódica temos os gases nobres, que já são estáveis, não realizam ligações. Temos os ametais. Os ametais têm tendência a ganhar elétrons, ou seja, os ametais amam os elétrons. Olha essa deixa, ó. Amam os elétrons. Tem tendência a ganhar elétrons. Os metais têm tendência a perder elétrons. E o hidrogênio, tinininho da tabela periódica, tem tendência a ganhar um elétron. Bem, a partir da combinação desses elementos, a gente vai estudar as ligações. Por exemplo, os ametais amam os elétrons e os metais têm tendência a perder elétrons. Se eu juntar um elemento que tem tendência a ganhar com algum que tem tendência a perder, ou seja, que tipo de ligação que vai ocorrer aí? Esse tem tendência a perder, um tem tendência a ganhar. Então vai acontecer uma transferência de elétrons. Essa transferência de elétrons é o que fundamenta a ligação iônica. Então a ligação de um ametal com um metal é uma ligação iônica. Bem, não só os ametais têm tendência a ganhar elétrons, não é mesmo? O hidrogênio também tem tendência a ganhar um elétron. Sim. Então, se eu combinar o hidrogênio com o metal, a ligação também é iônica, porque ocorre transferência de elétrons. Beleza? Bem, se eu combinar um metal com outro metal, um metal tem tendência a perder, o outro também tem tendência a perder. Quando essa ligação ocorre, elementos que têm tendência a perder formam uma ligação classificada como ligação metálica. Quando combino um hidrogênio com um ametal, ou seja, o hidrogênio tem tendência a ganhar e o ametal tem tendência a ganhar, isso é uma ligação covalente. Da mesma forma, quando acontece a ligação de um ametal com outro ametal, ou seja, dois elementos que têm tendência a ganhar, ligação covalente também. Pronto. Aqui a gente tem a ligação de todos os elementos. Ah não, falta a combinação de um hidrogênio com outro hidrogênio, que também é uma ligação covalente. Pronto, agora sim. Esse slide representa todos os tipos de ligação entre átomos. São 3 tipos: ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica. Ligação iônica, transferência de elétrons. Ligação covalente, elementos que têm tendência a ganhar. Então eles vão compartilhar elétrons, a gente vai ver isso numa próxima aula. Ligação metálica, elementos que têm tendência a perder elétrons. Então todos eles, a gente vai ver isso. E os gases nobres, do not. Os gases nobres não realizam ligação, porque eles já são estáveis. Isso nas condições ambientes. Se colocar um gás nobre, né, com um flúor que é altamente reativo, num ambiente de elevada temperatura, elevada pressão, é claro que ele vai realizar ligação. Tudo bem? Mas deixa isso para depois. Então, com essa noçãozinha, a gente vai entender como que a ligação iônica ela é formada. Beleza? Bora. Ligação iônica. Então, a ligação iônica acontece na combinação de um metal e um ametal, de um metal e um hidrogênio. Olha só como que é feita essa ligação. Peguei aqui 2 exemplos. O sódio é um metal. O sódio é um metal e o cloro é um ametal. Isso significa que o sódio tem tendência a perder elétrons. O que é essa tendência? Vamos lá entender melhor o que é essa tendência. Significa que o sódio tem baixa atração pelo seu elétron de valência. Isso tem a ver com raio, isso tem a ver com a quantidade de prótons, isso tudo explicado na aula de tabela periódica. Aqui a gente está tentando ganhar uma praticidade maior. Então, o sódio tem tendência a perder elétrons, o cloro tem tendência a ganhar elétrons. Olha só o que vai acontecer. O sódio tem um elétron,
O cloro tem 7. Sensacional, né? Espera aí, agora vamos analisar aqui passo a passo. Deixa eu voltar aqui no slide. Tcharam, batendo cabeça. Vamos lá. Bem, o sódio tem 1 elétron na camada de valência. O cloro tem 7 elétrons na camada de valência. A atração do cloro pelos elétrons do sódio vai ser maior do que a atração do sódio pelo seu próprio elétron. E aí, com isso, o cloro vai conseguir arrancar esse elétron do sódio. O cloro conseguindo arrancar esse elétron do sódio, ele vai ficar com uma carga negativa, enquanto o sódio vai ficar com uma carga positiva. Realizado essa transferência desses elétrons, essas cargas elas se atraem. Uma força chamada de força eletrostática. Carga negativa sofre atração por cargas positivas. Isso é o fundamento da ligação iônica. Simples assim, ó. Quando acontece a transferência de elétrons, formam-se cargas opostas que se atraem. Isso é uma ligação iônica. Maravilhoso, né? Bem, mais uma vez, então, no replay, ó, formou uma ligação iônica. Se fosse vários elementos juntos, como é que seria uma substância iônica agora? O que acontece? Na ligação iônica, você vai entender por que a gente não fala molécula de NaCl, e sim a gente fala substância NaCl, fórmula NaCl. Né? Quando você forma uma partícula, quando é formada uma partícula positiva, uma partícula negativa, essa partícula positiva vai atrair todas as partículas negativas e a partícula negativa vai atrair todas as partículas positivas. Vai formar um grande aglomerado. Olha só nessa animação. Aqui eu tenho vários sódios e vários cloros. Acontece a transferência desses elétrons. Nessa transferência acumula cargas positivas e negativas. E aí vem um detalhezinho para você, né? Você vai ter aqui, ó, a atração ou repulsão entre essas cargas negativas. Uma repulsão. Então esse está atraindo positivo, mas tem uma atração desse positivo também, que vai puxar esse positivo. Ou seja, todo esse retículo aqui, ele vai ser reorganizado, formando essa estrutura. Não tem grupinho aí, ó. Não tem a molécula de NaCl era esses dois aqui. Não, não tem. Forma um grande aglomerado de positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Tudo bem? Esse aglomerado, a gente vai dar um nome, a gente vai chamar de retículo. Então, os compostos iônicos formam um retículo, uma estrutura organizada no estado sólido. Então, um retículo cristalino iônico, um grande aglomerado. Toda vez que você analisar uma substância iônica, ou seja, ele puro, ele vai formar esse aglomerado de carga positiva e negativa, positivo, negativo, positivo, negativo, nesse grande aglomerado aí. Bem, como é que seria essa fórmula, então, do NaCl? Porque não é um Na com um Cl. Então, deveria ser N1000, Cl1000, N20, Cl20, né, dependendo da partícula? Não. Então, para composto iônico, a gente sempre escreve na fórmula mínima. Então, quando eu falo NaCl, não é porque o Na e o Cl eles estão isolados de outro NaCl. Não, está tudo junto, mas na proporção de 1 para 1. Para cada Na tem um Cl. Então, se eu falar para você CaCl2, Ca é um metal, Cl um ametal, então é um composto iônico, forma um aglomerado. Então, CaCl2 vai ser 1 Ca para 2 Cls e tudo aglomerado. Carga positiva rodeada de negativa, negativa rodeada de positivo, como que é esse formato? Não é importante ainda. Mas o importante é que você saiba que vai formar esse aglomerado, e quando eu falo CaCl2, é a proporção de cátions e ânions nesse composto é de 1 cálcio para 2 Cls. Tudo bem? Então, toda vez que a gente fala de composto iônico, a gente está falando de uma proporção mínima, ou seja, numa fórmula mínima, porque na verdade vai estar sempre aglomerado.
beleza? Anota aí, ó, num cantinho, anota na sua mente, anota aí na parede, sei lá. E isso é muito importante que você saiba. Um composto iônico é trabalhado numa ideia de fórmula mínima. Tudo bem? Vamos lá. Próximo. Bem, continuando aqui no replay. Ó, que bonito. Bem, aqui nessa aula você entendeu sobre como as ligações iônicas são formadas. Elementos têm tendência a ganhar, elementos têm tendência a perder, eles são representados na fórmula mínima. No nosso próximo vídeo, a gente vai treinar essas fórmulas. Então, quem é o cátion, qual o ânion, qual é a carga dele nessa proporção, né? Por exemplo, o que eu disse do cálcio e do cloro, qual a proporção entre eles? 1 cálcio para 2 cloros. Na próxima aula você vai entender por que Ca e Cl formam CaCl2. Beleza? Até o próximo vídeo.